Olá, queridos, paz a todos, irmãos, amigos e ouvintes. Eu quero refletir com você em mais um tema bíblico e o tema hoje é 3 sinais, 3 dicas que acontecerá depois da tribulação. Por que é importante a gente entender isso? Porque vivemos numa confusão religiosa onde algumas pessoas acreditam que a tribulação ela será depois do arrebatamento, outros acham que é antes do arrebatamento e há quem pense que a tribulação ela já ficou para trás para o nosso passado. Então, com essas 3 dicas que eu vou dar para você e que a Bíblia nos dá, está lá em Mateus 24, 29. Essas 3 dicas vai ficar fácil a gente identificar se a besta está para o passado ou se ela está para o futuro, depois do arrebatamento ou antes do arrebatamento. Por quê? É importante a gente entender que a Bíblia é verdade, mas o pensamento que temos sobre a Bíblia pode estar certo ou errado. Algumas pessoas entendem a Bíblia de uma forma errada, não só os escritos de Paulo, mas as demais escrituras para sua própria condenação. Quando a Bíblia diz que tem o espírito do erro que faz que a pessoa acredite na mentira, quer dizer que mesmo a pessoa estando errado, ele acredita que está certo. As pessoas hoje que estão errado, elas têm tanta certeza que estão certo como os que estão certo. Então é importante a gente entender se as nossas crenças ela bate 100% com a Bíblia. Então veja esses 3 sinais. No verso 29 de Mateus 24 diz que após a tribulação, ou depois da tribulação, dependendo da tradução, há 3 sinais. O sol escurecerá, a lua também não dará luz, escurecerá, e as estrelas cairão do céu. A potestade do céu seria abalada. Bom, não é normal o sol escurecer, mas em 1780, no mês de maio, dia 19, o sol escureceu. A lua também escureceu. E 53 anos depois, foi visto as estrelas caindo do céu, os meteoros, tal. Foi visto isso descendo como se fossem as estrelas do céu. Bom, aí tá os 3 sinais que seriam depois da tribulação. Agora vamos para a história. As pessoas confundem tribulação com angústia. Existe uma angústia para o nosso futuro. Existe umas pragas que vai ser destruída a besta com as pragas e os adoradores dela e os falsos profetas. Existe 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita. O Senhor vai livrar o seu povo do dia do mal. Há umas promessas para o final da igreja, onde o Senhor vai proteger o seu povo e os maus e os adoradores da besta vão ser destruídos e sofrerá. Porém, a tribulação que foi antes de 1780 foi o período da igreja primitiva, aonde os nossos irmãos que morreram por causa da palavra de Deus, eles foram forçados e era induzido a obedecer crenças antibíblicas, e eles que perseveravam na doutrina sabiam que não pode nem acrescentar e nem diminuir.
e havia 95 ensinamentos antibíblicos que era ensinado para a igreja primitiva. E quando o povo de Deus não aceitava isso, eles eram massacrados e mortos. Aconteceu isso no período da igreja primitiva. A tribulação, nossos irmãos foram atribulados. Havia as pessoas, ou as pessoas obedeciam às ideias erradas, ou eles morriam se não aceitassem os ensinamentos errados. E morreram muitos deles, e ali foi a tribulação e o período da tribulação. Esses 3 sinais, ele indica que a tribulação ficou para trás daquilo. Aí veio o governo dos Estados Unidos dando a liberdade religiosa, mas não tinha isso. E os reformadores, eles buscavam isso, uma liberdade religiosa, para a gente poder obedecer a Deus livremente. Mas a profecia diz que a segunda besta, ela ia exercer toda a autoridade da primeira, ia dar força à primeira besta. Então, o que as pessoas, a maioria das crenças faz hoje? Todos os ensinamentos, existem centenas de ensinamentos antibíblicos que no passado era ensinado e que até hoje as pessoas ensinam por aí, inclusive a não obedecer às leis de Deus. E segundo a Bíblia, a tribulação, quem sofre a tribulação segundo a Bíblia é os santos. E o santo é a igreja de Deus e o povo de Deus. Daniel 7,25 diz que uma das cabeças da besta massacraria o santo. Quem é que sofre na tribulação? O santo e o povo de Deus que sofreram no passado nosso. O que acontecerá agora com os ímpios mal no futuro, na angústia? O que acontecerá? As pragas vão cair, segundo Salmos 91 vai acontecer, 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu que é povo de Deus não serás atingido. E o Senhor vai nos livrar do dia do mal. Há uma promessa na igreja para o período final da igreja, porque é 7 períodos, né? Se eu te perguntar em que período nós estamos, a maioria vai dizer aí que nós estamos no período final da igreja Laodiceia, que é um período também onde o povo diz a igreja que as pessoas estão enriquecidas, de nada tem falta e são miseráveis, cego e nu. As pessoas não seguem os mandamentos de Deus, o que a Bíblia ensina, mas acha que são povo de Deus. Ninguém quer aprender, só quer ensinar, achando que ele está certo e que os outros estão errados. E não compara se a própria crença está baseada nas crenças bíblicas. Então, a tribulação ela foi no período do passado, antes desses 3 sinais, e aí veio a liberdade religiosa depois desses sinais. Então, o que está para frente não é uma tribulação, é um castigo. Agora, esse castigo não é para o povo de Deus. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não ocorra nas suas pragas. Sair da besta é para a besta e para os falsos profetas. O problema é que as pessoas não veem a besta no passado e nem no presente, o governo do passado que mudou os tempos e as leis, e fica acreditando em um governo depois do arrebatamento e uma tribulação depois do arrebatamento. O evangelho que é para ser pregado para sair da besta, ninguém prega, só quem tem o Espírito de Deus, que entende que o povo de Deus precisa sair da besta e que a besta está no nosso presente.
Então, os governos estão aí, a besta está aí, e a tribulação, ela foi no período da igreja primitiva, e agora vai haver a angústia para destruir a besta e os maus. E a Bíblia fala lá em Zacarias que quem não subir a celebrar as festas dos tabernáculos vai receber as pragas. Então, o que a besta ensinou? Que os livros são o Velho Testamento e acabou. E não precisa mais obedecer à lei de Deus. Então mudaram os tempos e as leis e as pessoas nem perceberam. O pecado é a transgressão da lei e as pessoas pecam e acreditam que desobedecer à lei não é pecado. E por isso que 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita, e quem é povo de Deus não serás atingido. Então não tem uma tribulação para o nosso futuro. Existe uma angústia, o povo de Deus será perseguido pelas igrejas que vão receber as pragas. E o povo de Deus vai ter que fugir, não vão poder comprar ou vender e vão sair das cidades sendo perseguidos. É o que eu gostaria de falar sobre esses 3 sinais após e depois da tribulação. A tribulação é antes desses 3 sinais, ok?